falar sobre o Tio Patinhas, que eu amo, meritocracia e sorte. Será que todo mundo começa no mesmo lugar? Será? Você acredita em meritocracia? Você acredita que quem trabalha muito, se esforça, não desiste, inevitavelmente vai conseguir chegar ou vencer na vida? Me responda, por favor. É um questionário que eu estou tentando fazer para me entender e mudar alguns pensamentos meus. Se eu fizer uma pergunta ao contrário, você vai me encarar de frente ainda ou vai desistir de ouvir esse vídeo? Quando a pessoa ela não consegue vencer, isso significa que ela não se esforçou o suficiente? Então pense nisso por alguns segundos. Porque hoje eu quero começar falando de um personagem que praticamente todo mundo conhece, dos anos 90, claro, né? Porque é o das antigas. Esse pato ele é fascinante, Tio Patinhas. Eu amo. É aquele pato milionário que guarda uma fortuna gigantesca dentro de uma mala, dentro de uma caixa forte. Pelo menos nos desenhos ele consegue sair mergulhando nas próprias moedinhas que ele economizou a vida inteira. Mas, por trás deste personagem, existe um discurso muito mais profundo do que parece. E isso é fascinante. O Tio Patinhas ele foi criado por um autor chamado Karl Barks em 1947. Minha mãe nasceu em 1942. Bem antigo, né? E eu adoro. Seu nome original era Scrooge McDuck, inspirado em o nome era Ebenezer do Scrooge, personagem do Charles Dickens. Ele criou aqueles Três Espíritos do Natal. É um filme bem antigo, um clássico. Mas para Karl Barks, ele transformou o seu Scrooge em algo muito mais particular. Então o Tio Patinhas, ele não queria apenas ser rico, ele não queria ser o cara mais rico. Ele tinha um orgulho guardado dentro dele. Ele dizia que havia conquistado a sua fortuna. E para ele, cada moedinha que ele carrega é uma história. Como que ele ganhou aquele dinheiro, né? Ele trabalhou, se sacrificou, persistiu, usou a sua inteligência, a sua coragem, né? Então ele representa uma ideia muito presente na cultura americana, chamado do self-made man, o homem que constrói a si próprio. Depois você tenta achar esse livro, dá uma lida, é super legal, vai te fazer pensar mais profundamente. Então, a pessoa que começa com pouco e através do próprio esforço ela consegue chegar muito longe, essa é a ideia. Existe algo assim muito bonito nessa ideia. Por quê? Porque acreditar que podemos transformar a nossa própria vida, ela nos dá esperança para continuar vivendo, né? O problema quando damos um passo além de concluirmos. Às vezes você não terminou algo e já quer dar um passo maior, ou quer colocar a mão onde não alcança o chapéu. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, será que é assim? É aqui que a nossa conversa deixa de ser sobre histórias em quadrinhos. E é sobre a vida, Tati a Tati, né? A real. Então imagine duas crianças. As duas nasceram exatamente no mesmo dia. Têm a mesma idade. Só que uma delas nasce em uma família boa, com boas condições financeiras. Ela tem um quarto perfeito. Ela tem tranquilidade para estudar. Ela tem todas as necessidades que muitas pessoas não têm. Livros. Nossa, para mim era super difícil comprar um livro. Eu não tinha dinheiro para comprar livro. Eu não tinha computador. A nossa alimentação não era as melhores da época. Nós éramos 7. E se um ficava doente, um recebe atendimento médico,
dos bem-sucedidos. Então, uns os pais acompanham a educação e outros, se tiver dificuldade em matemática, eles colocam um professor particular. Então, quando chega à universidade, ele pode estudar sem precisar trabalhar, sem se esforçar, sem nada, é só estudar mesmo. Agora imagine essa outra criança, tá? Ela também era inteligente. Essa criança também tinha sonhos. Ela também queria estudar. Mas ela nasceu numa família com 7 irmãos, pobre. Dividia o quarto com vários irmãos. Tinha que descer a serra para estudar. Quantas e quantas vezes eu desci a serra para estudar? Porque não tinha paz na minha casa. Talvez você precise trabalhar ainda adolescente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos no McDonald's. Talvez tenha que cuidar de irmãos menores. Eu era a segunda de 7. Talvez você chegue cansado da escola. Talvez nem consiga entrar numa universidade. Graças a Deus, com tanta coisa na minha cabeça, consegui entrar na USP. Agora imagine essas duas pessoas aos 30 anos. A primeira, ela se tornou uma médica. A segunda, trabalha numa fábrica. Podemos simplesmente olhar para elas e concluir: a primeira teve méritos, a segunda não teve méritos. É justamente aí que aparece um filósofo chamado John Rawls. Rawls, ele nos convida a perceber algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo e às vezes um pouco desconfortável. Por quê? Porque ninguém escolhe aonde vai nascer. Você não escolhe os seus pais. Você nasce. Não escolhe aonde, qual país você vai nascer. Não escolhe as condições financeiras da sua família. Você não escolhe os irmãos. Você não escolhe você escolhe só amigos e esposo. Eu falo isso para todo mundo. Você tem a chance de escolher amigos e o seu marido. Mas, voltando, você não escolhe nascer numa época de paz, nem em época de guerra. Existe algo ainda mais provocador, que te provoca mais ainda. Nem mesmo todos os nossos talentos foram escolhidos por nós. Uma pessoa, ela pode nascer com uma facilidade extraordinária para a matemática. Outras para a música, como Beethoven, os grandes músicos. Outra possui características físicas perfeitas, podendo determinar um esporte, sendo um modelo extraordinário. Outro tem uma memória excepcional, se tornam bilíngues, se tornam pessoas que aprendem vários idiomas. Claro que essas capacidades precisam ser desenvolvidas, né? Talento sem esforço pode ser um desperdício. Às vezes você tem um talento aí escondido, só que você não usa, então você está desperdiçando. Mas ninguém preencheu um formulário antes de nascer, dizendo assim ao mundo: eu gostaria de nascer com uma inteligência extraordinária, em uma família estruturada, em um país seguro, com excelentes oportunidades. A vida simplesmente distribui as cartas. Depois, nós começamos a jogar com as cartas que temos dadas pelo universo. Só que as cartas, elas não são iguais. E aqui aparece outro filósofo chamado Michael Sandel. Ele escreveu sobre aquilo que nós chamamos de a tirania do mérito. Depois tenta ler esse livro, é sensacional. Sandel, ele não está dizendo que o esforço não importa. Exatamente. Muito pelo contrário. Ele diz que trabalhar, estudar,
persistir, assumir responsabilidades. Esse é o maior ato humano. Assumir responsabilidades. São as coisas mais importantes que o mundo te cobra, responsabilidade. O problema aparece quando começamos a acreditar que todo sucesso exclusivamente é mérito de quem venceu. Por quê? Se acreditarmos nisso, nós somos obrigados a aceitar também o outro lado, do lado do fracassado. Que todo fracassado, a culpa é de quem fracassou. Isso pode ser profundamente injusto dos dois lados. Então, existem pessoas que elas trabalham 12 horas por dia, mas só que elas continuam pobres. Elas não... o dinheiro que elas fazem é conta. O que ela está errando? E aí? Me explica. Existem mães que criam seus filhos sozinhos, enquanto trabalham, estudam. Existem pessoas extremamente inteligentes que nunca tiveram oportunidades de frequentar uma universidade. Onde que ela errou? Existem pessoas que nascem em lugares onde simplesmente sobreviver já é um esforço gigantesco. Será que nós podemos dizer que essas pessoas não possuem méritos? Pensa um pouquinho. Talvez algumas delas tenham feito um esforço muito maior do que alguém que chegou ao topo das galáxias. Entendeu? Só que começaram muito mais atrás. E é justamente aqui que eu volto para esse grande autor, Karl Barks. Existe uma comparação fascinante dentro do universo do Tio Patinhas. Eu não tenho nenhuma figure dele. De um lado nós temos o Patinhas, eu amo Patinhas, eu tenho figures dele. Patinhas ele foi passado para trás, irmãos, pessoas passaram o Tio Patinhas para trás. Ele foi, cruelmente passado para trás. Só que o Patinhas, ele trabalhou, ele tinha planejamento, persistência, disciplina. Do outro lado temos o Gastão, né? O Gastão praticamente, ele não precisa fazer nada. Ele simplesmente tem uma sorte assim absurda. Ele encontra dinheiro, ganha concursos, as coisas simplesmente acontecem a favor dele. E quase como se Karl Barks colocasse diante de nós duas forças que dominam esse sistema aqui: mérito e sorte. E talvez a vida verdadeira esteja justamente no meio dessas duas palavras, mérito e sorte. Por quê? Provavelmente ninguém vence apenas porque tem sorte. Ela teve sorte, por isso que ela venceu na vida. Não. Mas também é difícil dizer que quem venceu exclusivamente pelo próprio mérito. Será? Então imagine uma pessoa que ela construiu uma empresa gigantesca, tá? Só que aí, vamos olhar para o lado dessa pessoa. Talvez ela tenha trabalhado 20 anos pensando nesse propósito. Talvez ela tenha dormido pouco, né? Talvez ela tenha arriscado tudo da vida dela. Isso é mérito. Mas talvez ela também tenha encontrado a pessoa certa no momento certo. Talvez ela tenha nascido num país onde era possível abrir aquela empresa. Entendeu? Talvez ela tenha recebido educação que lhe permitiu enxergar aquela oportunidade que ela esperava. Talvez uma decisão que poderia ter dado errado
simplesmente tenha dado certo. Sabe quando você faz uma cagada que pensa que vai dar uma cagada só que dá certo? Isso não diminui a conquista. Apenas coloca a conquista dentro da realidade. Talvez uma das maiores demonstrações de sabedoria seja conseguir dizer: eu trabalhei muito para chegar aqui, mas também eu reconheço que algumas coisas me favoreceram, né? Isso não tira seu mérito. Isso acrescenta humildade dentro de você, quando você reconhece pequenos atos, pequenas atitudes. Existe também o outro lado. Se você não chegou aonde gostaria, isso não significa necessariamente que você é preguiçoso, que você é incapaz, ou que tenha fracassado, entendeu? Talvez a sua estrada simplesmente tenha sido mais difícil. Exatamente. Algumas pessoas, elas começam uma vida a 100 metros da linha de chegada. Pertinho, né? Outras começam a quilômetros atrás da linha de chegada. E nós cometemos uma enorme injustiça quando julgamos todas apenas pela posição em que terminaram. Entendeu? Talvez a pergunta mais injusta não seja até aonde essa pessoa chegou. Talvez seja a pergunta mais fundamental: de onde ela saiu e quanto ela precisou caminhar para chegar até aqui. As pessoas não fazem essas perguntas, elas só apontam, porque alguém que saiu do 0 e chegou ao 5 pode ter percorrido uma distância maior do que a outra, do que alguém que nasceu no 8 e chegou ao 10, né? O 5 está mais longe do que o 8, do 10. Então isso muda completamente. Então, a nossa maneira de olhar para as pessoas é de fato triste, porque nós julgamos o tempo inteiro sem saber lá atrás o que houve. E quando você sabe, isso muda tudo também. A maneira de olharmos para nós mesmos, né? A gente pode às vezes ser inspiração para alguém. Então eu continuo acreditando, eu, Ednei, acredito no esforço. Eu continuo acreditando na educação. Eu acredito assim que é importantíssima a educação. Eu acredito na disciplina. Eu acredito na persistência, na capacidade humana de mudar a própria história. Eu acredito. Porque eu sou história viva disso. Eu não quero viver numa sociedade que diga para as pessoas: não adianta tentar, porque tudo depende da sorte. Isso não é verdade. Também não quero uma sociedade que me diga: se você conseguiu, se você não conseguiu, como eu vejo aqui no Japão, a culpa é exclusivamente sua. Será? Não quero acreditar em uma sociedade assim. Talvez exista uma posição muito mais humana entre essas duas ideias. Faça o máximo com as cartas que a vida colocou nas tuas mãos. Mas nunca despreze alguém porque recebeu cartas diferentes das suas. Porque aí depende também do caminho. Eu tenho 4, qual caminho você vai? Você decide. E se algum dia você conseguiu chegar muito longe, muito, muito longe, lembre-se daqueles que ainda estão tentando lá atrás. Está atrás de você ou lá embaixo. Porque talvez você tenha trabalhado muito
muito para chegar onde chegou. Talvez você tenha sido, talvez tudo isso tenha sido um mérito, mas provavelmente em algum momento da sua história, uma porta também se abriu. Só que aí, as opções, né? O que você escolheu na época? Às vezes uma pessoa apareceu, uma oportunidade surgiu, uma coincidência aconteceu. E reconhecer isso não diminui você. Pelo contrário, faz com que o sucesso deixe de produzir arrogância e passe a produzir gratidão. Afinal de contas, talvez o Tio Patinhas e o Gastão representem duas verdades que nós passamos a vida inteira tentando separar. Nós precisamos do esforço do Tio Patinhas, porque ele era esforçado. Mas também precisamos reconhecer que existe um pouquinho da sorte do Gastão na história de cada pessoa que conseguiu chegar longe aonde ela queria. Então, eu termino deixando uma pergunta para você. Uma pergunta em especial para você. Quanto daquilo que você conquistou na sua vida veio do seu esforço? E quanto veio da oportunidade que talvez outra pessoa nunca tenha recebido? Me responde essas perguntas. E o mais importante, se você tivesse nascido exatamente nas circunstâncias daquela pessoa que você julga, será que você teria chegado mais longe do que ela? Será? Talvez essa pergunta não destrua a ideia de mérito. Talvez transforme meritocracia em algo que está fazendo muita falta nesse mundo. Esse mundo está precisando muito disso. Meritocracia com consciência, meritocracia com humildade, com humanidade, né? A vida de cada um ninguém conhece. As dores, as lutas, as escolhas. Pessoas que têm muito mais posição que você. Você já viu a história delas? Por onde o começo? Como foi o seu pai? Como foi sua mãe? Eu sou super fã do Elon Musk. Se você puder ouvir o que eu falei, eu vou te agradecer muito. Mas você é muito grande para me ouvir. E eu acho incrível a história dele. E quem ele se tornou, apesar de toda a dificuldade que ele passou. Porque todos nós passamos. Então, cada pessoa tem um caminho. E como você joga as cartas da vida, as escolhas, cada escolha que você faz determina aonde você vai chegar. Então, as nossas decisões também são fundamentais, né? Quantas e quantas noites você perdeu estudando? Quantas e quantas noites você perdeu bebendo, farreando, sendo a história da cigarra e a formiga? Tem esse preço. Quem você foi? Não que você não deva se divertir, mas algumas pessoas passam a vida inteira se esforçando e outras não. Depois culpam a vida. A vida é culpada? Pense bem. Depois você me responde. E tudo bem se você não concordar comigo. Porque a vida, porque ainda podemos falar. Ainda temos a liberdade de se expressar. Por enquanto ainda podemos. Tchau! Espero que você tenha gostado. E deixe um comentário, se você puder.
eu vou ficar muito feliz em poder te responder. Até outro dia. Matané.